Pessoal, eu treinei essa mensagem aqui com uns 6 grupos de pessoas diferentes e nenhum entendeu. Mas eu pensei, então eu vou levar lá no Aba Jovem, porque lá eles com certeza vão entender o que eu tenho para falar, porque eles são um povo seleto, um povo de grande entendimento, que tem a revelação de Deus. Então eu quero ver se eu consigo hoje explicar um pouco melhor como funciona esse relacionamento entre Deus e você. Porque é confuso isso. Antes nós achávamos que tínhamos que fazer alguma coisa para conquistar o amor de Deus, e esse era o máximo de relacionamento que nós conseguíamos, ser escravos de Deus. Depois de um tempo nós começamos a entender que, realmente nós podemos ter um relacionamento de pais e filhos com Ele. Só que a gente não entende o que significa o relacionamento de pai e filho. Ultimamente as pessoas têm falado assim, não é a graça, é a graça, é a graça, então eu não preciso fazer nada, eu não faço nada, eu não faço nada. E que pai que quer um filho vagabundo? Né? E que pai que quer um filho vagabundo? Nenhum pai. Nenhum pai. Então existe sim as tarefas, os afazeres do filho. Existe sim as coisas que a nossa parte do acordo, da aliança, e a parte de Deus desse acordo, dessa aliança. E eu quero ver se eu consigo trabalhar de uma forma melhor esse entendimento, essa compreensão de como funciona esse relacionamento entre nós e Deus. Amém? Por isso o título da minha mensagem é O Elo do Amor. O Elo do Amor. Quantos de vocês sabem o que é um elo? É aquela argolinha que tem na corrente. Então a corrente é formada de vários elos. Se eu conseguisse uma corrente seria legal. Mas ela é formada de vários elos, uma corrente. E cada elo desse depende um do outro. Se você amarrasse alguma coisa, por exemplo, ali em cima tem uma corrente. Se você amarrasse alguma coisa, percebe como um elo depende do outro lá em cima? Se um daquele ali falhar, aquela viga que eles estão segurando cai. Mas é grande o suficiente? É grande o suficiente. Até é colorido, é brilhoso. Isso aqui arrebenta ou não? Tem como soltar ou não? É só puxar. Ficou melhor ainda para o meu exemplo aqui. Vou trazer uma garrafa de Coca-Cola aqui, Marcos. Isso aqui é uma corrente. Isso aqui é um elo. Esse aqui é um elo, esse aqui é um elo. Ok? Agora tem um ditado que diz que a força da corrente, a corrente ela é tão forte quanto o seu elo mais fraco. Entende? A corrente ela é tão forte, deixa eu explicar para esse lado aqui, que ficou em dúvida. A corrente ela é tão forte quanto o seu elo mais fraco. Ou seja, eu vou puxar alguma coisa, aquele ali era o elo mais fraco. Não deu nem tempo de... Mas esse aqui era o elo mais fraco. Percebe como a corrente dependia desse elo? Dependia disso aqui para segurar, mas porque ele arrebentou, a corrente não servia mais para o seu propósito. Assim é a vida com Deus. Agora parece exemplo de pão diário. Assim é a vida com Deus. Assim... Deixa eu explicar para esse lado agora. Só que o que aconteceu foi que o nosso elo mais forte, ele se tornou mais fraco, para que todos os outros se tornassem indestrutíveis. Jesus era o maior, ele se fez o menor, porque se ele for o menor e ele for o mais fraco, imagine como serão os outros. Jesus disse certa feita que nós faríamos obras maiores do que as que ele fez. Ele se fez o menor. E por isso todos dependem dele. Porque se o mais fraco arrebentar, a corrente perde seu propósito. Agora todos dependem de quem então? De Jesus. Vocês estão entendendo?
Ele se fez o menor, ele se fez o mais fraco, ele se fez aquele que está abaixo de todos, para que todos pudessem ser elevados. Para que todos pudessem ser elevados. Eu vou largar isso aqui, senão a Luísa vai brigar comigo depois que eu fico só mexendo na corrente e não prego. Então todos os elos, agora eles dependem desse elo. Só que esse elo, ele é perfeito. Ele é Jesus. E eu e você podemos nos conectar nele, tendo certeza de que ele jamais se romperá. Eu e você, nós podemos nos conectar em Jesus, tendo certeza de que ele é perfeito, de que ele é a verdade. Só que nós também estamos dependendo dele. Por isso Romanos capítulo 11, versículo 36 diz o seguinte: pois dele, por ele e para ele são todas as coisas. Percebe? Tudo converge, tudo é voltado para ele. Dele são todas as coisas, a ele seja a glória para sempre, amém. Então tudo ao convergir para esse elo de amor, para esse elo perfeito, para esse elo que se fez o menor, Jesus Cristo, nós começamos a perceber que dependemos totalmente dele, a ponto de eu encontrar uma das coisas que mais me deixava bravo com Deus, que está lá em Jeremias 29, 11. Então todos nós dependemos dele, a ponto de, Jeremias 29, 11, porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Isso aqui me deixava bravo com Deus, porque eu olhava aquilo ali, ele tem os planos, significa que eu não posso fazer os meus planos, não posso viver a minha vida, não posso ter os meus sonhos, os meus desejos. Então, só porque ele se fez o menor, me salvou, agora eu tenho que me escravizar aos planos dele, às vontades dele? Agora eu dependo tanto dele assim, que eu não existo mais, que ele não se importa com o que eu quero? E isso me deixava bravo com Deus. Eu falava, ok Deus, estou aqui, sou filho, não quero ir para o inferno, né? Estou resolvido, mas por que eu não posso ter os meus sonhos, os meus desejos? Como que isso funciona, Deus? E eu luto com Deus, lutava com Deus, porque Ele fala, eu sei os planos, eu tenho uma vontade sobre a sua vida. Sou eu quem sei o futuro, como se Ele tivesse escrito a nossa história, e nós tínhamos que percorrer essa história e pronto. Ele tem uma vontade, um plano sobre nós. E isso não encaixava no que eu imaginava que era Deus. Que era um relacionamento entre pai e filho. Né? Aquele pai que diz logo de cara, você vai ser um médico e pronto, você vai tentar medicina. Pai, mas eu não quero isso. Não, você vai. Pronto. Esse era o relacionamento que parece que Deus quer ter conosco. Eu tenho os planos para você. Sou eu quem tem uma vontade para a sua vida. Faça isso e pronto. Não é esquisito? Não é estranho? E eu não conseguia entender isso em Deus. Mas Ele tem uma vontade sobre as nossas vidas, e nós realmente estamos aqui para fazer a vontade dEle. Eu tive que concordar com Ele no final. Eu tive que ceder. Ele realmente tem uma vontade, e nós estamos aqui para fazer a vontade de Deus, não a nossa própria vontade. Realmente é assim. Em Efésios, na verdade, Efésios capítulo 5, 17, ele diz que não sejam insensatos, mas compreendam qual é a vontade de Deus. Então a dificuldade não estava em nós temos que fazer a vontade de Deus, a dificuldade estava em entender qual é a vontade de Deus. Não sejam insensatos, mas compreendam a vontade de Deus. E qual é a vontade de Deus? Qual é a vontade de Deus? Se Ele enviou o seu Filho para morrer por nós, qual é a vontade de Deus? Não tem dica melhor do que essa. Que todos se salvem. E o que Jesus disse antes de ser assunto aos céus? Ide por todo mundo e pregai o Evangelho. Deus tem uma vontade na sua vida. Essa é a vontade de Deus. Esse é o plano de Deus para você. Que você seja um pregador, um anunciador das boas novas. Ele te fez filho da luz, aquele que manifesta o reino da luz, aquele que mostra as boas novas, aquele que mostra o caminho da graça.
Esse é você. Essa é a vontade de Deus para você. Então, em tudo que você for fazer, Ele tem um desejo: anuncie as boas novas. Anuncie as boas novas. Pregue o Evangelho. Fale de quem eu sou. Fale do meu amor. Fale do sacrifício de Jesus Cristo. Fale da ressurreição dele. Pregue isso. Pregue isso. É disso que Ele está falando. Essa é a vontade de Deus para nós. Então nós temos uma única tarefa. Como filhos, Ele nos dá uma única tarefa: pregar as boas novas. Pregar as boas novas. Existem pessoas que estão por aí buscando vida. Algumas pessoas estão por aí, elas procuram vida na bebida, elas procuram vida nas drogas, elas procuram vida naquela pegação toda, né? Aquela bagunça. Pega ali, pega aqui, pega ali, pega aqui. E eles estão procurando vidas onde não tem. E uma das coisas que eu tenho olhado também, alguns de nós têm sido atraídos por isso. Achando que, não, a vida que Jesus me deu não é isso, eu quero aquela vida que eles estão procurando também. Eu quero procurar com eles. Enquanto eles tinham que ver em nós, filhos da luz, a verdadeira vida. Eles tinham que ver em nós e encontrar em nós Cristo Jesus. Eles tinham que encontrar em nós a obediência, o estar sob a graça, estar debaixo da graça de Deus. E ali sim, você tenha a verdadeira vida. E essas pessoas então, elas estão padecendo, procurando. Ei, Deus sacrificou seu Filho, Jesus Cristo. Deus sacrificou Jesus Cristo para salvar essas pessoas. E elas estão lá procurando, perdidas. Mas Ele sacrificou seu Filho Jesus Cristo para transportar essas pessoas do reino das trevas, da morte, para o reino da luz, da vida. A questão é que eles já estão salvos em Cristo Jesus. Eles só não sabem disso, só não aceitaram isso ainda. E a vontade de Deus para nós é que nós estejamos lá e anunciemos essas boas novas. Ei, Jesus já resolveu o problema. Ei, Jesus já te deu vida. Ei, essa alegria, essa paz que você está procurando, Jesus tem para você. Jesus já conquistou isso para você. Essa é a vontade de Deus para nós, que nós anunciemos isso, que nós proclamemos as boas novas, que nós falemos do amor de Deus. Essa é a vontade de Deus para nós. É assim que Ele lida, é isso que Ele pede para que estejamos fazendo. Essa é a tarefa dos filhos. Essa é a tarefa dos filhos. Sabe, a gente está fazendo propaganda do Connect. Connect é isso, é uma ferramenta para você se engajar, você que tem o desejo de falar de Deus para alguém e não tem habilidade, não sabe como começar, não sabe, se conecte ali no Connect, se link no Connect, e você, sabe, eles dão treinamento, eles ensinam, eles mostram como, aonde ir, como fazer, para você cumprir a vontade de Deus, fazer a vontade de Deus, que é pregar as boas novas de Deus. Mas uma das coisas que eu tenho aprendido é o seguinte: nós estamos aqui realmente para fazer a vontade de Deus. Mas Ele não anula em nós desejos e sonhos. Você tem desejos no seu coração, não tem? Você tem sonhos. Se Ele não quisesse que você tivesse, Ele não tinha dado o poder para você ter. Então Ele não anula em nós a vontade, os desejos no coração, sonhos. Sabe aquele, eu queria um casamento perfeito. Eu queria uma família, eu queria, sei lá, ser bilionário. E todos dizem, amém. Mas ele não anula. O que Ele está tentando nos mostrar é assim: ei, você pode ter sonhos. O que eu não quero é que você tente conquistá-los. Sabe aquela frase, corra atrás dos seus sonhos? Esqueça isso, isso não é bíblico. Não é bíblico. Entende? Ele não anula a sua vontade, a sua opção de ter vontade e sonhos, desejos. O que Ele está nos ensinando é: não corra atrás deles. Não tente conquistar os seus sonhos. Não tente buscar pela sua própria força, pelo seu próprio entendimento aquilo que você deseja. Não faça isso.
Ele dá uma dica muito grande para nós em Salmos 37. A maioria de vocês deve conhecer, decora esse versículo. Salmos 37, do versículo 3 ao 5 eu quero ler, porque eles falam coisas parecidas. Confie no Senhor e faça o bem. Ok? Confie no Senhor e faça o bem. Assim você habitará na terra e desfrutará segurança. Deleite-se no Senhor e Ele atenderá aos desejos do seu coração. Entregue o seu caminho ao Senhor, confie nele e Ele agirá. O grande problema é que, quando nós olhamos esse versículo, nós podemos entendê-lo como lei. Eu vou fazer o bem, e aí Deus vai me dar aquela bênção que eu quero. Eu vou me deleitar no Senhor, e aí eu vou receber os desejos do meu coração. Não, entende? Não parece um pouco barganha? Não parece eu faço para comprar o que Deus tem para mim? E aqui que entra uma confusão na nossa cabeça. Nós precisamos entender que Deus, Ele é um Deus que Ele faz tratos, Ele faz acordos. A melhor palavra, Ele faz aliança conosco. E Deus, Ele sempre faz uma aliança em que Ele sai perdendo. Em que Ele sai perdendo. Por exemplo, você estava morto em seus pecados e delitos. Ele estava vivo, todo poderoso, rei, sobre os céus e a terra, é Deus. E Ele faz um acordo com você. Ei, peraí, eu te dou vida. E você é morto, você não tem o que me dar. Mas eu fecho uma aliança com você. É como se você falasse assim, Jesus, eu não tenho nada. E Jesus falasse, eu tenho R$1 milhão, mas a gente vai fazer um acordo. De iguais, somos iguais. 50% para você, 50% para mim da sociedade. Então Deus parece que Ele sempre sai prejudicado. Por exemplo, deleite-se no Senhor, ou seja, faça a vontade dEle, de bom grado, seja feliz por poder fazer a vontade dEle, e Ele satisfará os desejos do seu coração. Agora nós acabamos de ver que a vontade de Deus é que nós anunciemos as boas novas, preguemos o Evangelho. Esse é o sonho e o plano mais importante que existe sobre a face da terra hoje. E Ele confia em você. E o seu sonho da casa própria, Ele fala, eu resolvo. Você faria esse acordo? Você faria esse acordo? Você sendo Deus, você faria esse acordo? Confiaria em você para fazer o maior plano que existe sobre a face da terra e deixaria para Deus Todo-Poderoso construir uma casa própria? Você faria esse acordo? Então Deus, Ele trabalha dessa forma. Ele trabalha em aliança. A questão é que temos esquecido isso. Nós acabamos esquecendo isso. E tentamos usar os nossos talentos, os dons que Ele nos deu, para conquistar nossos sonhos. E aí Deus não pode agir. E aí Deus é impedido de agir. Porque impedimos Deus de agir por tentarmos nas nossas próprias forças. Ou seja, Deus fala assim, ei, se você já está tentando, não sou eu que vou fazer. Se você já é forte o suficiente, não sou eu que vou segurar essa argola aí. E Ele deixa lá. E aí nós impedimos Deus de agir nos nossos sonhos, porque nós estamos tentando com os nossos dons, nossos talentos, nosso conhecimento. Quando nós esquecemos que Ele é um Deus de aliança, que Ele é um Deus de relacionamento, que Ele quis se conectar em nós, nós tentamos fazer pela nossa própria força. E aí Deus é impedido de agir nas nossas vidas, nos nossos sonhos. E aí eu tenho um pensamento aqui, ele está um pouco confuso, é essa parte aqui que eu falei que está confuso. E eu não sei se falo ou não falo, se eu pulo ou não pulo. 1 Coríntios 15, 10. Mas pela graça de Deus, sou o que sou. Amém? Você é o que é pela graça de Deus. E não pela sua habilidade, não por aquilo que você conhece, não pelas suas atitudes, não pelas suas obras, não por causa disso. Ok?
Pela graça de Deus, sou o que sou. Paulo está falando aqui que a ressurreição do morto, quando ele orou e o morto ressuscitou, foi pela graça. Que as mensagens que ele pregou, foi pela graça. Que as pessoas que ele curou, foi pela graça. Que as coisas que ele fez, foi pela graça. É isso que ele está ensinando aqui. Sua graça para comigo não foi inútil. Ou seja, eu não recebi a liberdade para fazer nada. Eu usei a minha liberdade para alguma coisa. Antes, trabalhei mais do que todos eles. Aqui, a gente brinca que é Paulo na sua mágoa contra os outros apóstolos, né? Então ele fala assim, eu trabalhei mais do que todos os outros apóstolos, porque eles não consideravam ele muito um apóstolo, porque ele veio depois. Contudo, não eu, mas a graça de Deus comigo. E aí parece que ele se arrepende de ter escrito aquilo, e ele fala, contudo, não eu, mas a graça de Deus comigo. Foi a graça de Deus em mim que fez. Mas perceba o que ele está dizendo aqui, perceba a compreensão de Paulo. Sou o que sou pela graça. Perceba que ele está dizendo que ele já é. Ele não está tentando buscar conquistar nada. Sou o que sou pela graça. Mas eu trabalho. Eu faço alguma coisa. Eu prego as boas novas. Mas não para conquistar alguma coisa. Aquilo que eu faço, faço porque sou. Porque a graça está em mim. Vocês estão entendendo? Deus, então, Ele não estava fazendo nada para conquistar, mas mesmo assim está falando que trabalhou, tem pregado o Evangelho. Volto a repetir então, Deus, então Ele nos permite ter sonhos, mas Ele não nos disse para conquistá-los, não diz para correr atrás dos nossos sonhos. Barganha seria tentar conquistar os nossos sonhos. Mas Paulo está dizendo, não, eu já sou o que sou, já sou filho, já sou, nova criação, e por isso eu trabalho, por isso eu faço. Deus não considera isso como barganha depois que você entende quem é na graça de Deus. Para Deus, o acordo, a aliança, se você não tentar conquistar seus sonhos, isso é não impedi-lo de agir. Para Deus, você fazer a vontade dEle é você liberar Ele para realizar os seus sonhos. Confuso? Tem gente bocejando já. E aí entra então 1 Coríntios 9, 16 a 18, que diz assim, contudo, quando eu prego o Evangelho, não posso me orgulhar, pois me é imposta a necessidade de pregar. Ai de mim se não pregar o Evangelho. Porque se prego de livre vontade, tenho recompensa. Preste atenção, se você prega de livre vontade, você tem recompensa. Contudo, como prego por obrigação, ele está falando que ele prega por obrigação. Contudo, como prego por obrigação, estou simplesmente cumprindo uma incumbência a mim confiada. Qual é, pois, a minha recompensa? Apenas esta, que pregando o Evangelho, eu o apresente gratuitamente. Ele não está falando que ele quer apresentar para você o Evangelho e você tenha que pagar algo para ele. Mas ele está falando que ele quer pregar o Evangelho sem receber nenhuma recompensa de Deus. Ele faz o que faz não buscando recompensas. É isso que ele está falando. Volta o versículo fazendo favor rapidinho. Qual é, pois, a minha recompensa? Apenas esta, que pregando o Evangelho, eu o apresente gratuitamente. Não cobrando algo das pessoas, mas não cobrando algo de Deus. Não usando, assim, dos meus direitos ao pregá-lo. Todos nós temos direito de pregar o Evangelho de livre vontade e receber recompensas. Mas ele está falando, eu prego por obrigação, porque a minha recompensa é poder oferecer o Evangelho sem desejar nada em troca. Você pode pregar boas novas debaixo da lei, mas ele não quer nada em troca. Ele não usa a pregação do Evangelho por barganha. Porque o que ele faz é por ele, para ele e dele.
Olha a compreensão de Paulo. Ele considera uma obrigação o pregar, pois assim não tem recompensa. Mas se pregar porque quer, recebe uma recompensa. Ele entende que prega pela graça, pois não busca recompensa. A recompensa dele é poder fazer sem querer nada em troca. O poder fazer sem querer nada em troca é o que mostra que você verdadeiramente é livre. Porque a maioria de nós somos escravos dos nossos próprios desejos, das nossas próprias vontades. E nós então tentamos fazer algo para Deus, para Ele realizar os nossos sonhos, mas nós acabamos de ver que se nós fazemos isso, nós impedimos Deus de agir nas nossas vidas. Agora Ele está falando, eu quero pregar gratuitamente, sem esperar nada de Deus, sem trocar por nada que Deus pode me oferecer. E isso demonstra que eu sou livre até dos meus próprios desejos. Isso demonstra que eu sou livre de tudo que poderia me escravizar. Pregar as boas novas, sem desejar nada em troca, sem desejar um elogio, sem desejar um complemento, sem desejar um abracinho no final, pregar as boas novas, sem desejar nada em troca, que as pessoas possam dar, isso demonstra que você verdadeiramente é livre. É isso que ele está falando. Não sei se vocês estão entendendo. Pois a melhor recompensa é ser livre. E se você pode pregar sem querer nada em troca, isso demonstra a sua liberdade. E ele continua dizendo assim em 1 Coríntios 9:19. Porque, embora seja livre de todos, ou seja, ele já tem a compreensão de que ele é livre. Ele já tem essa compreensão. Embora eu seja livre de todos, fiz-me escravo de todos, para ganhar o maior número possível de pessoas. Embora ele sendo filho e livre, ele não faz nada para conquistar algo para ele mesmo. Ele faz para fazer a vontade de Deus, que é alcançar o maior número de pessoas. Amém? Fiz-me escravo para com todos para ganhar o maior número de pessoas. Tornei-me judeu para os judeus, a fim de ganhar os judeus. Para os que estão debaixo da lei, tornei-me como se estivesse sujeito à lei, embora eu mesmo não esteja debaixo da lei, a fim de ganhar os que estão debaixo da lei. Para os que estão sem lei, tornei-me como sem lei, embora eu não esteja livre da lei de Deus, e sim sob a lei de Cristo. Olha, preste atenção nas 3 palavras que tem nesse versículo. Ele faz todo o trabalho dele na vontade de Deus, da vontade de Deus, faz tudo isso por causa do Evangelho, para ser coparticipante dele. As palavras que nós encontramos lá em Romanos 11:36 eram: por ele, para ele e dele são todas as coisas. E ele termina explicando que essa pregação, isso que ele faz, é por ele, para ele e dele. E para concluir, quando você está fazendo a vontade de Deus, o que você está vivendo são seus sonhos. Romulo, mas eu falo do amor de Deus para as pessoas, e eu sempre sonhei em ser milionário, eu não sou. Na verdade, você diz que sonha em ser milionário, mas no fundo do seu coração, você sonha no que você tem hoje. A Bíblia diz que assim como imagina a sua alma, assim o é. Você vive aquilo que você sonha, quando você está fazendo a vontade de Deus. É assim que funciona. Eu sonho com dinheiro, mas você tem uma família estruturada. Significa que no fundo do seu coração, o desejo do seu coração era uma família estruturada e não o dinheiro. Porque se você é quem faz a parte de Deus, e Deus é quem realiza os seus sonhos, se você sonhasse em ser bilionário, você não acha que você seria um bilionário? Você acha que Deus falharia? Mas Deus cuida do seu coração. Algumas pessoas, elas baixaram o nível dos seus sonhos porque em algum momento da vida sofreram algum tipo de decepção. E elas começaram a sonhar baixo, a pensar pouco de si mesmos,
A vida que eu estou levando assim tá bom, pelo menos não estou perdendo, que nem eu já perdi. Sabe, algumas pessoas elas têm baixado o seu nível, elas têm baixado aquilo que elas podem sonhar, elas têm, sabe, elas não têm enchido o seu coração com grandes sonhos. Mas Deus te deu o direito de viver infinitamente mais e além daquilo que você imagina e pensa. Deus te deu o direito de viver infinitamente mais do que aquilo que pensamos. Não o impeça de agir sonhando baixo. Nós podemos impedir Deus de agir nas nossas vidas se estamos tentando conquistar nossos sonhos. Mas Paulo fala, não tente conquistar seus sonhos, faça pela graça, faça sem querer nada em troca. Faça por amor. Enquanto Deus vai cuidar dos desejos do seu coração. Deus conhece o seu coração. Deus sabe quem você é e pelo que você está passando nesse exato momento, Ele sabe disso. E Ele está disposto a realizar os sonhos que estão aí dentro. Ele não nos anulou dizendo, ei, eu tenho os planos para vocês. Ele está falando, eu tenho um plano, uma vontade. Faça essa vontade, cuide desse projeto e eu vou cuidar da sua vida. É isso que Ele está falando. É isso que Deus está nos mostrando. É isso que Deus está revelando para nós hoje. É isso que Ele está falando. Quero dizer a vocês, é Deus quem cuida dos desejos do seu coração. Permita que Ele assuma o controle do projeto e o execute. Mais uma vez, Ele te deu o direito de usufruir de infinitamente mais do que pensa. Não impeça Ele de agir sonhando baixo. Não deixe uma situação, por mais forte e dolorosa que tenha sido, impedir Deus de ser Deus na sua vida. Impedimos Deus de agir por sonharmos baixo, mas damos trabalho para Deus ao sonharmos alto. Deus está dizendo, volte a sonhar. Volte a sonhar. Nós estamos muito perdidos no meio das circunstâncias. Nós estamos muito perdidos achando que já fomos derrotados. Nós estamos muito perdidos por atitudes que tomamos. Deus está falando, esqueça isso aí. Volte a sonhar. Fale do meu amor para as pessoas e volte a sonhar. Coloque grandes sonhos no seu coração. Não ache que é demais. Nunca ache que é demais. Nunca ache que é demais. Porque é Ele quem vai realizar os sonhos que estão no seu coração. É Ele que vai realizar os sonhos do seu coração. Coloque-se em pé, por gentileza. Esse elo de amor, Deus, é perfeito, pois Ele sabe que é por Ele, para Ele e dele todas as coisas. Mas eu quero dizer para você, viva então por Ele, para Ele e seja dele. Assim como Paulo disse que pregava o Evangelho por Ele, para Ele e Ele era dele. Viva para Deus e coloque grandes sonhos no seu coração, porque você é por Ele, para Ele e dele. Mas a Bíblia diz o seguinte: se Deus é por nós, Deus é por quem? Você é por Ele e Ele é por você. Nós vivemos para Ele, mas nós também sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam. Ei, vocês não estão me entendendo, velho. Ou vocês não estão entendendo, ou vocês realmente não sabem do que eu estou falando, ou vocês não sabem quem vocês são, ou vocês não imaginam quem é Deus. Porque eu estou falando, você na sua habilidade vive por Deus, mas Deus, Criador dos céus, da terra, de tudo que neles existe, Ele é por você. Você é para Deus, mas Ele é para você. A Bíblia também diz, eu sou do meu amado, e Ele é meu.
Nós pertencemos a Ele, mas Ele é nosso. Ele é nosso. A corrente, então, ela é perfeita. O relacionamento entre o homem e Deus, ele é perfeito quando ele é um relacionamento de amor. Porque o amor faz com que a gente viva pelo outro, para o outro e seja dele. Por isso que Deus é um Deus de aliança. Porque na aliança você faz parte daquela outra pessoa. Não é isso que a gente prega no casamento? Case lá e vocês se tornarão um. Não é isso que a gente fala. Então você vive para ela, por ela e é dela, e ela vive por você, para você e é sua. Não é isso o casamento? Mesma coisa. O amor faz com que nós vivamos por Ele, para Ele e sejamos dele, enquanto Ele vive por nós, para nós e é nosso. É isso que faz o elo perfeito, o relacionamento perfeito entre o homem e Deus. Entende? Nós não trabalhamos então para conquistarmos algo, mas nós trabalhamos porque nós o amamos. Ele não trabalha para conquistar você, Ele realiza os seus sonhos porque Ele te ama. Ele te ama. Deus ama cada um de vocês que estão aqui, cada um de vocês que estão nos ouvindo pela internet. Ele nos ama. Na verdade, Ele sofreu para que pudéssemos ser novas criaturas, ser chamados, vivermos a vontade dEle e usufruirmos dos nossos sonhos. Como usufruir da sua herança? Sonhe, sonhe alto. Sonhe, sonhe alto. Sonhe alto. Porque você vai viver aquilo que você sonha. Aquilo que está no seu coração. Essas são as coisas que se tornarão realidade na vida do Abba Jovem. Não tem nada a ver com o que temos ou com o que fazemos, tem a ver com o que somos. A mesma vida que Jesus tem, a mesmíssima, a mesma natureza, a mesma essência, a mesma vida, a vida incriada, o Zoe, a vida eterna, a mesma vida Deus colocou dentro de você. E você avança com absoluta certeza e segurança, porque você sabe quem você é. E quando você sabe quem você é, e quando você é maravilhoso. Como é bom